Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Quinta dos Amigos. Estou aqui com o Luiz Felipe. Boa tarde. E hoje o nosso entrevistado mais do que ilustre, o doutor Rodrigo Dalpiaz Dias. Boa tarde. Advogado, juiz eleitoral, substituto, e vai trazer aqui conhecimento para esse programa hoje da família. O papo é sério. Família boa brasileira. Brincadeira. Quinta dos Amigos também é cultura. Não somos só rostinho bonito. E antes da gente começar, eu quero convidar a todos para se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, mandar pergunta aí, comentar, curtir. Sugestão. Crítica. Crítica você deixa pro Luiz Felipe. Eu leio todas. E quem quiser segue o Rodrigão também nas redes sociais aí. Muito embora ele seja um cara discreto. Só fala um pouquinho alto, mas... Volume no mínimo aqui, galera. Vocês vão perceber. Inclusive, vai ter a chicotada do dia hoje, que é do B de Paula. B de Paula perto pra essa chicotada, né, Rodrigão? Perto, porque ele só fica no áudio, né? Só não tem imagens. Rádio. Ele não tem imagens, não mostra, não demonstra e não materializa. O B de Paula é gente boa. O cara é simplesmente um dos mausoléu aqui de Campo Grande. Tão velho que é, cara. Meu Sim, Deus. tipo, o cara no rádio, assim, o cara é pica na referência. Referência. Entendeu? Ele ajudou a rascunhar o código de comunicações aí que previa a radiodifusão. Meu Deus. Pra você ver. Isso aí é só o Rodrigo Dalpiaz que sabe. Enciclopédia. Mas isso aí, Rodrigão, cara, você é advogado desde sempre, você tem outra formação, como é que começou isso aí? Rapaz, eu em 1993, quando eu concluí o então segundo grau, hoje ensino médio, eu fui fazer um teste vocacional para ver, eu não sabia realmente o que eu queria fazer da minha vida. E aí eu fiz um teste vocacional e o cara falou para mim, o psicólogo à época, que me ajudou muito, falou, não, o que você fizer vai dar certo. Ele me esclareceu mais ainda a minha vida. Aí tinha a mãe do amigo meu, que eu gosto muito dela, admiro muito ela, fazia ciências contábeis. Eu falei, o que é ciências contábeis? O contador é legal. Eu falei, então tá, fazer ciências contábeis. Aí fiz 2 anos de ciências contábeis. Primeiro ano, tinha um professor que dava aula de contabilidade geral ruim, não sei em que grau para admitir que eu não entendia nada. Para eu, que nunca passei perto de um escritório de contabilidade, eu não entendia absolutamente nada que ocorria lá. Mas os técnicos em contabilidade que estavam se graduando no ensino superior entendiam. Aí, consequentemente, eu reprovei de todas essas matérias de contabilidade, né? Mas estatística, matemática, vai bem. Aí, no segundo ano, apareceu uma matéria jurídica, instituições de direito público e privado. Aí eu falei, gostei disso daqui. Eu falei, minha mãe, esse negócio de contábeis não dá certo, não posso mudar. Ela me autorizou, fiz o vestibular. Né? Para direito, na época, era concorrido 20 para 1 a vaga. Ainda não tinha tantos cursos de direito à época. Hoje tem mais curso do que acadêmico, né? Com certeza. Tem mais vagas para curso de direito do que acadêmico que queira fazê-lo. Enfim. Aí, em ano 96, eu entrei no curso de direito, me graduei concluí o curso final de 2000 e me graduei em janeiro de 2001. Aí, desde então, mas desde o terceiro ano da faculdade, eu já trabalho, desde o primeiro ano como voluntário. Segundo ano eu trabalhei no TJ, desde o terceiro ano eu trabalhei no jurídico corporativo de uma universidade, até me formar e fiquei mais... Universidade daqui mesmo? Daqui, mais 7 anos até me tornar procurador da universidade. Então eu comecei como uma instituição de ensino superior privado, comecei como estagiário e terminei como procurador, até ela ter sido vendida. Mas concomitantemente eu também comecei a trabalhar na Procuradoria do Município. Então eu trabalhava na Procuradoria do Município como um dos procuradores e era o procurador da universidade. Aí a universidade foi vendida nesse interim e aí eu continuei na Procuradoria do Município e comecei a trabalhar no escritório de advocacia grande de massa aqui. Aí trabalhei lá por 3 anos e daí fui ser sócio do escritório que eu sou atualmente, até terminar o mandato do prefeito, que a gente era procurador à época. Mas sempre, por trabalhar numa universidade, eu falo que eu tenho uma carreira acadêmica sem ter sido, vamos dizer assim, professor. Professor, sim. Mas trabalhei na academia 9 anos. Então, a gente tem um conhecimento dessa parte de instituição de ensino superior. E em relação a você que esteve ali dentro, perguntando do ensino da advocacia no Estado, como que você acha que está? Ou você já desligou tem um tempo? Eu já me desliguei há tempo, Luiz Felipe, mas a gente acaba tendo estagiário dentro dos escritórios, a gente conversa bastante, né? Assim,
A instituição de ensino particular que a gente sabe que ainda mantém a qualidade num bom nível é a Universidade Católica Dom Bosco, por ela ser confessional, né? Ligada à instituição religiosa, a missão salesiana, ainda ela tem uma linha que mantém uma qualidade. As outras, que são vinculadas hoje a grupos econômicos, convocam professores recém-formados, não com aquela bagagem, com toda aquela experiência profissional e acadêmica em si. Né? Então, e a própria Universidade Federal, a Universidade Pública, que a universidade pública em si no Brasil como um todo, quem é bom é o aluno, né? O aluno da universidade pública é bom. E não a estrutura em si. Sim, a estrutura... O Luiz Felipe fez o FMS um tempo, odonto. Você sabe como é que é lá. Eu não estou dizendo que todas são ruins, muito pelo contrário. Claro. Mas a regra é nesse sentido aí, que quem é bom na instituição de ensino superior pública é o aluno. E na época, quem batia de frente, que eu me lembro direito, era a Uniderp. Na época, antes delas serem do grupo que pertencia à família do professor Pedro Chaves e da professora Terezinha, era equilibrada a qualidade dos cursos. O curso da UNAES, da Uniderp e da UCDB. Um devia nada para o outro, era todos em alto nível. Por quê? Porque é aquele ditado, né? Antigamente a universidade tinha dono, agora não tem mais. E os antigos donos, eles eram professores por essência. Eles começaram com professores de cursinho, depois montaram a instituição de ensino superior. E eles viviam aquilo lá o dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhei com eles lá. Eles chegavam 8h30 da manhã e saíam de lá 11h da noite. Deus me livre. Era uma máquina de trabalhar o povo. Aí, no meio do caminho, foram ficando de idade, se discutiu muito a sucessão deles. Eles, entendendo que não teriam um sucessor ao nível deles, venderam a universidade. Que vendeu para o grupo econômico e então que começou a queda de qualidade de ensino. Que, por essência de grupo econômico, eles tratam a coisa empresarialmente, não como ensino, né? Certo. Que é uma distinção muito grande disso daí. E aí você saiu de lá e foi para o escritório. Depois que vendeu... Aí saí de lá, deixei de ser advogado corporativo e passei a ser advogado de escritório mesmo, para prestar serviço para vários outros clientes, não um cliente único. Aí foi que a cabeça da gente se abre um pouco mais para o trabalho em si, o dia a dia processual, que a gente fala, o dia a dia de fórum, essas coisas, atender clientes com diversas demandas. Em que pese lá dentro se atender vários tipos de demanda, penal, civil, direito educacional, que é um tema que pouco se debate, mas muito ligado, tudo tem que ser ligado à Constituição, direito constitucional em si. Mas foi que, vamos dizer assim, você começa a ganhar o chão e entender o dia a dia da advocacia como um todo, que é muito dinâmico e interessante. Né? Você é dono do seu negócio, entre aspas falando, você faz seu horário, mas o que demanda a tua produtividade é a tua responsabilidade. Então é muito mais dinâmico e mais interessante. Sim. E eu vi um pouco do Leandro, que quando ele formou, começou, né, ele também estagiou, mas ele ficou muito naquela, não sei se eu quero mesmo advogar, vou pro lado dos concursos. Você tinha uma convicção ou também é normal, né? Eu acredito que seja comum. É comum. Eu, quando estava na cadeira, ainda estava na academia, eu queria concurso. Eu quero ser magistrado, vou prestar concurso para magistratura. Só que daí eu já comecei a trabalhar no meio jurídico, no meio de advocacia corporativa e acabei me envolvendo e no final eu sou advogado desde o tempo da academia. Que tem um ditado, um jargão no nosso meio de vida, que não é você que escolhe a carreira que te escolhe. Exatamente. Então eu fui escolhido pela carreira da advocacia e gosto, sou apaixonado pelo que eu faço. Mas tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade. É uma carreira você precisa de muita iniciativa, você precisa ser proativo. Quem não tem a personalidade de ser proativo, ele patina, não dá certo. Ele pode ser brilhante, intelectualmente falando. No caso da medicina é diferente. Você vê o Luiz Felipe com 1 ano de formado, já está rico, coitado, com filho, você entendeu? Antes fosse. Eu tenho uma irmã médica e cardiologista, mora no interior, mas o médico, sendo passivo ou não passivo, a sociedade precisa muito dele. É diferente de advogado, que hoje você sai ali na esquina, dá um chute numa lata de lixo, cai uns quadros de dentro, né? Isso é verdade. Isso, na nossa profissão, realmente dá para ser mais passivo. Mas aí tem objetivos, né? Então, se o cara quer ter mais visionário, tem vamos dizer assim, uma ideia de patamar maior, hoje a gente vê muito essa parte de divulgação na internet, de institutos. Então, tá mudando um pouco o perfil do cara que realmente ganha dinheiro hoje na medicina.
Antes era só o cara abrir a porta, ser muito inteligente e ele deslanchava. Não, mas eu digo assim, mas o médico, ele só precisa, assim, em termos de ganhos financeiros, diferente de advogado e acredito que outras profissões também, mas o médico, se ele quiser só se atualizar, ele está atualizado com os procedimentos, com a farmacologia, ele vai ter uma vida financeira muito confortável, sempre, simplesmente tirando plantão, posto de saúde, em hospital. Eu digo nesse sentido mínimo da... Entendi. A parte básica da profissão. Até porque, assim, foi de gente que me falou, interior o cara recebe aí, dependendo do interior, o cara recebe 20 conto. Só para complementar isso, tem uma das prefeituras que nós advogamos, a secretária de saúde falou para mim que o médico lá, ele tá ganhando, ela paga, diz que por mês, pro cara, R$76 mil. Nossa, mas ele é 24 horas médico da cidade, né? Ele é o cirurgião, ele é o plantonista, ele tá de sobreaviso. Claro, é bem remunerado. É excelente a remuneração, mas o cara fica 24 horas. Não vive, ele fica em função da prefeitura, do hospital e do se ele cansar, você pode passar o contato ali, fazer um jabá aqui. Não. Pode ter certeza que sai daqui o contato. Eu já passo o telefone da secretária. Vou deixar minha mulher saber, ela já me manda de malha e cuibra lá. Vai passar um tempo lá, né? Isso aí, mas trabalha muito, ganha bem, mas trabalha muito. Na verdade, toda profissão que o cara ganha muito bem, ele trabalha muito. Você pega um CEO de uma empresa que tem lá, ganha 1 milhão por mês, o cara trabalha das 7 da manhã às 11 da noite diariamente. Também tem isso, né? Não tem vida. Inclusive, você viu o jantar que teve lá essa semana? Tava lá uma homenagem pro Michel Temer. Tudo CEO lá, o Jorge Polema, o André Marinho, todo esse pessoal lá. Não vi, não acompanhei. Teve um jantar lá, o cara tava imitando o Bolsonaro, aquele cara que faz o Pânico lá. Aí os caras fizeram uma comparação assim, tudo CEO das empresas, né? Falou, o dinheiro que esses caras têm dá para comprar o Haiti durante um ano, dá para comprar um monte de país da África durante um ano. Que isso? Só o Jorge Paulo Lemans, que é o dono do Grupo Ambev e hoje é o dono da maior rede de ensino de educação infantil fundamental e médio do Brasil, e a do Conselho de Administração da Gillette junto com o Warren Buffett. O Jorge Paulo Lemos, salvo engano, acho que hoje é o mais rico do Brasil. Acho que é também. Em termos de indústria e mercado financeiro. E os banqueiros, claro, mas ele, em termos de empresário, é ele. Só que o cara é uma sumidade. Ele é reconhecido internacionalmente pela capacidade de gerenciar o empresarial tanto dele. Que esse cara não trabalhou para chegar aí. Né? O cara sempre trabalhou a vida inteira 15 horas por dia. É uma loucura esse povo. Com certeza. É uma loucura. É uma dedicação. Mas não tem profissão que o cara, seja reconhecido como bom profissional, que ele não precisa trabalhar muito. Até o pedreiro, que é bom pedreiro, ele trabalha muito. É verdade. Né? Qualquer profissão, independente da tua formação intelectual existente ou não, né? Tem que dedicar muito. Aquele seriado Suits, já viu? Não. O Suits tem uma parte lá, eu não lembro o nome do advogado lá, eu também não assisti. Mas ele fala assim, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É só isso mesmo. Boa. É verdade. Pela ordem alfabética, é isso aí. É o único lugar. Legal. Né? E, Rodrigão, eu vi também na tua formação lá, você fez pós-graduação ou mestrado lá em Portugal ou Espanha? Espanha, em Salamanca, na Espanha. Derecho. O direito... Como é direito civil, processual e administrativo. Bom, foi o seguinte, eu trabalhava na época na instituição de ensino superior, na universidade, eu era procurador, e a universidade fez convênio com a Universidade de Salamanca, na Espanha, através do Banco Santander, que o Banco Santander é um banco espanhol, e ele tem uma linha dentro dele de conceder bolsas, não é? E aí, quem tinha folha de pagamento na época e movimentava todo o dinheiro da universidade era o Banco Santander. E surgiu aquela oportunidade com vagas para o direito, para professores. Aí eu, como era assessor jurídico da universidade, eu cheguei para o reitor, que também era dono da universidade, eu falei para ele, magnífico, eu gostaria de ir. Ele falou, você quer ir? Quero, então tá, uma vaga é tua. O reitor a gente chama de magnífico. O termo que se denomina o reitor é vossa magnificência. É magnífico, professor fulano de tal, magnífico reitor. Porque, se você for analisar, o cara ser o profissional, ser o dirigente de uma instituição de ensino superior é algo magnífico mesmo, né? Que é onde se forma o conhecimento. Etimologia, então vem daí. Hoje se usa muito o termo a liturgia do cargo, né? A liturgia do que se ocupa. É um termo recente. Mas assim, a etimologia que nem você falando aí, o porquê disso,
fazendo um breve parênteses aqui, no Japão, por exemplo, o professor é tão respeitado que o único profissional que o imperador se curva é o professor. Lá. Isso aí eu sabia. Que legal. O imperador só se curva ao professor. Então lá no Japão, que é um país de formação intelectual sólida com toda a população, o imperador é um país onde existe monarquia. O monarca, seja imperador, seja rei, seja principado, enfim, o monarca é um ser meio próximo de Deus, né? Em vários países tem lei que onde há um monarca é proibido falar do monarca, né? O monarca na China. Mas Não é meio monarca, né? Não é, mas enfim. Mas é uma situação totalmente diferente. Eu falo muito da experiência que eu tive na Espanha, que lá é uma monarquia, né? É o rei. Só que o rei, na Espanha é algo muito interessante. Por quê? Porque o rei anterior, que era o rei Juan Carlos II, que é pai do atual rei Felipe, ele foi o que fez a transição entre a ditadura e a democracia no país. Então a população ama, ele venera. Eu lembro que eu questionava alguns professores quando lá eu estava estudando, para já voltar nesse assunto. Eu falei, mas gente, o que vocês... A monarquia é um negócio absurdo. Fica o contribuinte trabalhando e bancando a realeza aí para passear, dar foto, emprestar um nome. A mim não me gusta a monarquia, pero eu sou carlista. Então, eles gostavam do rei, não da monarquia. Por quê? Porque ele fez a transição da ditadura do Franco para a democracia. Porque o rei é o chefe de Estado, mas quem governa são os representantes do povo lá, que são os congressistas, os deputados, enfim. Então, a gente aprende aqui no Brasil direito constitucional sobre um dos sistemas de governo que é a monarquia. O rei reina, mas não governa. Né? E no mundo inteiro, o absolutismo é só onde tem ditadura mesmo. E onde tem monarquia, quem governa são os representantes do povo. Mas já fechando o parênteses, então na época eu queria uma vaga e eu consegui entrar direto no doutorado na época. Doutorado. Só que aí eu escrevi a tese, mandei traduzir, mandei para a orientadora. Aí faltou a conclusão. Nesse meio de caminho aí eu tinha uma namorada, eu engravidei, casei e comecei a trabalhar integralmente. Acabei que eu não fui lá defender. Então eu tenho os créditos do doutorado, já tenho a tese escrita, mas falta sentar e defender. Aí vamos ver agora, minha vida mudou um pouco. Quem sabe eu retomo tudo isso daí, mas em momento algum... Mas não caduca isso aí? Não, lá caduca, mas eu tenho a tese pronta, aí eu tento entrar por aqui, né? A coisa já está pronta na cabeça da gente. E eu estou esperando abrir mais vagas de pós-graduação stricto sensu, que é mestrado e doutorado, que é lato sensu, que o povo chama de pós-graduação e especialização, tem várias vagas. Você só se inscreve lá e vai. Mas hoje existem alguns programas já no Brasil que já começou a sobrar vaga para quem quer fazer a pós-stricto sensu, que é mestrado e doutorado, né? Tinha alguns programas que permitem, tudo depende do programa, como a CAPES recomenda, que é o órgão do MEC que fiscaliza e autoriza o funcionamento de mestrado e doutorado. Tinha alguns programas que permitiam entrar direto no doutorado. Eu não sei ainda se tem. Houve uma reforma no ensino superior aí que eu não me atualizei, mas eu lembro que tinha. Mas, enfim, eu fui estudar lá isso. E aqui no Brasil eu continuo ainda fazendo. Surge uma pós nova interessante, que é lato sensu, especializa em nível de especialização. Eu faço. Recentemente eu fiz uma em direito eleitoral, que é por eu já atuar na advocacia eleitoral e hoje ser membro substituto do Tribunal Eleitoral na vaga de advogado. Entendi. Você vê que Rodrigo Dalpiaz é uma cultura sem tamanho. O cara tá afiado, né? Importante tá na Espanha. Tem professor de história que não sabe disso aí, não. Mas a minha cultura inútil é vasta também, viu? Inclusive, tem gente que mandou as perguntas aqui, envolvendo raças aí. Temos perguntas aqui. Raças? Raças de animal. Eu não sei porquê, mas eu conheço muita raça de animal. Talvez porque eu seja ter uma afinidade com o reino animal, né? O lado animal nosso, né? Então, pode ser também, né? Isso aí é entre vocês, eu não tô sabendo. Não, é só entre ele ali. Rodrigão, você falou aqui da parte eleitoral, tudo. Eu queria pegar esse gancho aí pra gente entrar na parte aqui. Hoje você tá como juiz eleitoral, né? Explicar também, porque assim, você falou que é advogado. O pessoal não entende como que o advogado é juiz, vira isso aí juiz. É bom pra quem não sabe. Tanto no eleitoral, porque STF, todo mundo fala, ué, como que o cara tá lá e é advogado? É muito louco isso aí. Vamos lá, Mas antes de você começar, vamos dar aquele breakzinho. E aí a gente já vai volta ter que aí. ir no banheiro. Preciso do banheiro. Valeu, falou.
Aí, pessoal, estamos de volta. O Luiz Felipe ainda está no Instagram. Não, estou vendo as perguntas. Muito obrigado aí a todos que participaram. Obrigado a todos aí. Não esqueça de seguir a gente. Faz jabá, que eu tenho um filho agora, inclusive. Lindo. Precisamos aí de seguidores, de likes. Segue aí, não faz mal pra ninguém. Se você tá gostando, obrigado. Se você não tá gostando, paciência, o problema é teu. Só segue aí e dá um like. Ajuda. Você já tinha vindo no podcast, Rodrigão? Não, primeira vez. Grande experiência, agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, você tá brilhantando esse nosso conhecimento raso. Inclusive, eu tô querendo chamar o Jorge semana que vem pra justamente falar sobre isso, monarquia. O Jorge não sabe nada. Desafio ele vir aqui. Eu também desafio. Vou marcar o Jorge aqui. Se ele vier aqui, ele chora. Vou fazer um corte aqui, Jorjão. Aquele que nunca te deixa na mão. Você lembra disso aí? Não é do meu tempo. Jorjão, você tá convidado pra vir aqui. Sem chorar, hein? Pelo sem amor de Deus. Jorge foi um professor nosso na escola. Gente boa. Gente boa pra caralho. Vamos tocar o hino nacional aqui pra você, Jorge. Pra você mostrar como que se escuta o hino nacional. Foi professor de quê, o Jorge? História geopolítica também, depois, né? Bom, eu como sou um pouco mais velho que vocês, meus professores de história foram outros. O Ivon Egito? Não, o Ivon é professor do curso de Direito, né? É verdade, né? Ivon Moreira do Egito, filho. Oh, esse cara aí tem o Ivon Moreira do Egito pai e tinha o Ivon Moreira do Egito neto também. Mas enfim, vamos... A linhagem é longa. Não sei se tem o bisneto, mas enfim. Mas vamos retornando aqui, você me questionou acerca eu tinha te falado acerca do juiz eleitoral. Cara, ninguém entende isso aí. Como que advogado entra para judiciário? Como é que desembargador. Vamos lá. Na verdade, a justiça eleitoral, eu falo que ela é a justiça mais democrática que existe, né? E mais dinâmica. Ela é muito interessante, porque a Constituição brasileira veio e diz que os tribunais regionais eleitorais, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, é formada por juízes de carreira e advogados. Então, deixa eu explicar de uma maneira bem breve. O Tribunal Superior Eleitoral, que é a corte máxima da justiça eleitoral brasileira, ela é formada por 7 ministros, dentre os quais são 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados, de notório saber jurídico, reputação ilibada e com mínimo 35 anos de idade. Aquele requisito está disposto na Constituição Federal. Os tribunais regionais eleitorais, no caso, eu faço parte de um deles aqui, do estado de Mato Grosso do Sul, é formado como? Ele é mais democrático ainda. Ele é formado por 2 desembargadores, que são os juízes em segundo grau dos tribunais de justiça, por 2 juízes de direito, que são os juízes de primeiro grau do Tribunal de Justiça, né, que atuam nas comarcas, os desembargadores já atuam no tribunal, por um juiz federal, que no caso é vinculado à Justiça Federal, e por 2 advogados, nesses requisitos, mínimo 10 anos de carreira, reputação ilibada e notável saber jurídico. Então você tem um notável saber jurídico. Em tese, sim, né? Pelo menos no papel eu tenho. Mas aí, o que acontece? São 7 vagas de titulares e 7 vagas de substitutos. Então, cada tribunal tem 14 juízes. Titular e substituto. O que o substituto faz? Ele vai lá e substitui o titular, quando o titular não pode estar afastado, seja por doença, seja por férias, seja por qualquer outro impedimento momentâneo. Então, eu sou hoje substituto. Estou no primeiro biênio de substituto. Você pode, pela legislação, ser reconduzido para mais um biênio como substituto. Depois eu posso pleitear de titular por um biênio e ser reconduzido por mais um biênio de titular. Então, o tribunal é misto. É isso que eu quero dizer. Ele é interessante porque ele é misto. Então, no caso dos regionais, são 2 desembargadores, 2 juízes de primeiro grau, um juiz federal de primeiro grau e 2 advogados. Então, entendi. Por isso que eu sou advogado. Só que, enquanto eu estou juiz eleitoral, eu sou impedido de advogar na justiça eleitoral. Eu continuo minha vida normal de advogado, contudo, não posso mais atuar no tribunal que eu sou julgador. Então é isso, essa parte aí. Tem um impedimento Tem um impedimento automático. Entendi. E como que é escolhido o advogado para atuar? Porque ninguém sabe, ninguém entende como que é esse sistema, né? Normalmente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele manda uma lista tríplice para o TJ, o Tribunal de Justiça Local. O Tribunal de Justiça aprova essa lista e devolve para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral. Aí ele remete para o Tribunal Superior Eleitoral, que vota, faz a avaliação do currículo,
da idoneidade e daí submete uma lista tríplice para o presidente da República. Manda para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça submete ao presidente da República. É o presidente da República que escolhe um desses 3 nomes. Entendi. Isso eu estou falando em critérios objetivos. Resumidamente falando. Resumidamente falando. Na prática, você tem que ser conhecido no tribunal, ou seja... Existe um critério político também. Estritamente aí, né? Político, né? Totalmente político. O sistema é assim, né? É o sistema, é o famoso sistema de freio de freios e contrapesos. O famoso check and balance. É esse aí. Baseado na obra do Espírito das Leis de Montesquieu, né? Aquele que idealizou tudo isso daí para acabar com o absolutismo, o poder único na mão do mandatário lá. Agora dividiu entre executivo, legislativo e judiciário, mas ainda tem que ter um freio, um contrapeso para dar um equilíbrio para o outro. Não, peraí, vai devagar aqui. Fica mais democrático, Fica mais né? democrático. Entendi. Uma divisão dos poderes, né? Justamente para um controlar o outro. Ou, melhor dizendo, não controlar o outro, mas um para dar um equilíbrio em relação ao outro, para ele sozinho não atuar. Por exemplo, eu e o pessoal que é de fora é bem... Pô, mas o cara é advogado, virou desembargador, tá de juiz agora, né, eleitoral. Sim. E assim, falando em eleição, a gente teve até as convidadas, né, foi a Isa e a Isis. Isso, Isa e Isis, um abraço para as meninas. A gente conversou sobre o voto impresso. E aí eu queria saber, né, o que você acha de tudo isso que passou na mídia, a sua opinião sobre até as urnas também. Dentro daquilo que você pode falar, né? Só assim, o que você puder expor, vamos dizer assim, você que é uma pessoa ali de dentro. Então, vamos dizer assim, hoje a minha visão é de membro do Tribunal Regional Eleitoral, não é? A discussão do voto impresso, de uma maneira muito breve e objetiva, foi o quê? A proposta de emenda constitucional da deputada Bia Kicis, né? Bia Kicis. O que ela previa? Ela queria acrescentar o parágrafo 2 no artigo 14 da Constituição com a seguinte redação: no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas fiscais conferidos pelo eleitor, a serem depositados de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Na verdade... Resumindo... colocando português eles queriam que imprimisse o voto que você fez lá de uma maneira, vamos dizer assim, em código de barras, que no final o sistema vinha e conferisse e auditasse isso daí. Na verdade... A minha visão, eu li um pouco desse projeto aqui e da prática do dia a dia, conversando com servidores da Justiça Eleitoral, que eu quero nesse momento fazer uma homenagem à capacidade de trabalho deles, e a Justiça Eleitoral realmente existe por causa dos servidores de carreira, que são todos dedicados, estudiosos e vivem se atualizando e tem um dinamismo e uma competência para trabalhar assim... vamos dizer assim, inarrável em determinadas situações. Eu sei porque eu comecei a acompanhar de perto. A Justiça Eleitoral é a justiça que responde, que mais dá prestação jurisdicional de forma mais célere ao jurisdicionado. E mais democrática. E mais democrática, enfim. Mas voltando aqui. Essa proposta, na verdade, é uma redundância do que já existe na prática. Se você pegar as normas que tratam da votação, quando o presidente da sessão eleitoral chega lá, a primeira coisa que ele faz é imprimir uma zerésima. Que é o quê? Mostrar que a urna não está previamente alimentada, carregada. Mostra que ninguém tem voto. E quando termina a eleição ao final do dia, ele imprime uma outra relatório que fala lá quantos votos que foi carregado naquela urna pelo eleitor durante o dia. Então, já existe uma forma de se auditar isso aqui. Isso daqui seria o quê? Uma forma de reforçar. Eu ouvi uma discussão um dia, você falou do Pânico, quando o Emílio Zurita e a turma do Pânico entrevistou o deputado que era o relator dessa PEC. Eu não me recordo o nome dele, ele é um deputado do Paraná, salvo engano. Acho que é esse cara aí mesmo. E aí, ele falou, gente, se é para fortalecer a democracia, por que não fazer? E o Emílio Zurita, não, verdade. Se é para cada vez a proposta fortalecer a democracia, para evitar qualquer tipo de fraude, não tem por que não fazê-lo. Isso foi uma proposta, eu simpatizei com isso daí. Mas pelo simples fato de eu simpatizar, não quer dizer que eu não acho que o sistema atual é bom e não funciona. Eu já ouvi
técnicos da área de TI e profissionais da área de TI que todos eles falam que não existe sistema de TI no mundo, eu vou usar a palavra sistema de TI, que é o famoso software, que não seja vulnerável. E não existe. Sim. O máximo que vai ter é 99% de segurança. O 1% é que é o problema. Em contrapartida, da mesma forma que todo e qualquer sistema é vulnerável, mas o grau de vulnerabilidade é pequeno. Você vê todos os sistemas de software relevantes no mundo são atacados. O Pentágono, o sistema bancário, enfim. E não também o TSE, o sistema de apuração de urnas dos votos, por enquanto não. O sistema de apuração do TSE e no Brasil também está passivo de ataques. A forma que hoje é conduzido e o pouco que a gente conhece, e justamente com base nisso daí que já é auditável, a gente entende a gente entende que o sistema é idôneo, nós entendemos que a Justiça Eleitoral ela trabalha de uma forma para que isso se mantenha cada vez mais transparente, respeitado e seguro. A palavra principal hoje é seguro, né? E assim, vamos dizer. Então, talvez seria uma redundância essa proposta de emenda constitucional. Mas tudo que for para ratificar e fortalecer, vamos dizer assim, o direito do cidadão de eleger o seu representante, eu entendo que é bem-vindo. Tá? E essa briga política que teve, eles politizaram um assunto, vamos dizer, que seria técnico-jurídico. Você vê, antes do presidente da República entrar em desavença com, vamos dizer, criar essa instabilidade entre os poderes, aparentemente essa proposta de emenda constitucional seria aprovada, porque seria para ratificar a democracia. Tanto que líderes partidários que faziam parte das casas de leis do Congresso Nacional, mas boa parte deles eram favoráveis a isso aí. Inclusive, esse voto impresso já tinha sido, pelo que eu me lembro, já tinha passado. Já. E aí chegou o STF e falou, olha, não dá, tem custo, não sei o quê. O TSE, né? Veio que apresentou. O TSE que apresentou essa conta. Só que como houve um momento de estabilidade política, seja por uma antipatia com o presidente, ou seja para dar um recado para ele, enfim, mas isso é uma questão política, eles pegaram uma questão técnica, politizaram e ela não foi aprovada. Porque, na verdade, Brasília não tem ninguém santo. Não. Brasília é um comendo o outro. Pau come lá, como diz o Ratinho, e não tem essa. Quando na época eu tava vendo isso aí, parecia que tava tudo certo para aprovar. Sim. Aí, não sei o que aconteceu, houve uma reunião com o presidente do TSE, ao que eu fiquei sabendo pela mídia. O ministro Barroso, que é o presidente do TSE, foi e conversou, não sei se isso é verdade, e eles mudaram as composições lá dos partidos e tiraram essa lei. Né? Esse projeto de lei, para falar a verdade, e arquivaram o negócio. Mesmo assim, ele foi pautado na Câmara e derrubaram. Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo que o sistema hoje, o grau de vulnerabilidade dele é igual a todo qualquer outro. Então não é que vão fraudar as eleições serão fraudadas. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito na segurança, vamos dizer assim... o sistema como está hoje, na sua opinião, ele é bom. Ele é bom, ele é seguro funciona bem, sabe? Então eu acredito no grau de segurança e vulnerabilidade dele, que é igual a qualquer outro sistema. Tá? Chega um hacker em alto nível do mal, né? Que hoje nós temos hacker do bem que é para proteger. Chega um hacker do mal, ele vai tentar atacar, vai tentar fraudar, vai fazer isso. E são 300 técnicos dentro do Tribunal Superior Eleitoral da Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE. Os caras derrubam até o Pentágono, que você falou. Pois imagina o TSE, que também vai estar no mesmo grau de vulnerabilidade. Então, vamos dizer assim, era para confirmar, para ratificar, para fortalecer a democracia, é positivo. Só que aí resolveram politizar uma questão técnica, jurídica, aí também já o povo que tem que rever. Se era isso que ele queria através de seus representantes, né? O povo fala, mas o Congresso fez isso, a Câmara fez isso. Gente, o eleitor, o povo, o cidadão, ele tem que ver quem ele vota, né? Ele tem que ver se o representante dele lá,
que lá está com uma procuração faz sentido. Para falar em seu nome, se atendeu o que ele queria aqui na base. Cara, uma coisa que eu não consigo entender, para que 513 deputados? Mas aí eu consigo te explicar também. Olha só, aí ó, é representatividade de cada estado. Na verdade, nós temos um sistema político brasileiro, na verdade, legislativo. Gente, cara. 513 nego, fora senador, viu? Mas nós temos um sistema bicameral. Por que nós temos um sistema bicameral? Por que tem que ter mais deputados para alguns estados e menos para outros? E os senadores são todos iguais? Tudo tem uma justificativa. O federalismo brasileiro ele é uma cópia do federalismo norte-americano. E como que nasceu o federalismo norte-americano nesse sistema bicameral, Senado e Câmara, que é o Congresso Nacional? Pelo seguinte, existiam na época, quando foi declarada a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, você tinha lá, eu acho que eram 13 colônias que na América do Norte, que hoje é os Estados Unidos da América. Existiam 13 colônias. As 13 colônias tinham que se unir para ficar independente da Inglaterra. Mas você tinha que arrumar uma forma de dar proporcionalidade tanto da colônia grande, rica e populosa, e como da colônia pequena, pobre. Mas um precisava do outro. Mas também você tinha que arrumar uma forma de sistema para ter uma equidade, uma ter o mesmo grau de importância que a outra, mas também você tinha que ter uma forma para mostrar, para reconhecer o tamanho da outra, maior. Então criaram um sistema de representatividade bicameral. Professores de história. Isso tá legal. Tá? Ou seja, o Senado ele dá um equilíbrio entre todas as unidades daquela federação, independente de ser populosa ou não. São 3 por estados. Então, fortaleceu a pequena. E os deputados, a Constituição brasileira nossa prevê um número mínimo e um número máximo de deputados. Um número mínimo de 8 e um número máximo de 70, salvo engano, por unidade da federação. Então, você pega lá Mato Grosso do Sul, que é um estado de pouco menos de 3 milhões de habitantes, você pega lá São Paulo, que tem 40. Você vai ter o mesmo número de deputado federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul? Não. São Paulo tem que ter mais, para justamente fortalecer a representatividade e o tamanho dele. É muita gente. Não. Aí se é muito ou se é pouco, mas que o sistema, o porquê que ele foi criado é válido, é. Agora, você vai ter que diminuir o número por estado. No Mato Grosso do Sul vai ter... o estado é pequeno, vai ter um deputado federal só e São Paulo vai ter 10, aí é uma outra discussão. Mas eu estou falando que a forma de existir é interessante, de distribuição é boa e dá uma equidade. O sistema é foda. É isso aí, companheiro. O sistema dá o braço para pegar a perna. Mas deixa eu só concluir. Aqui, Leandro. Antes de você concluir, eu preciso do banheiro. Então vai. A gente já volta, gente. Para vocês é 2 segundos, para nós é só um pouquinho. Você viu, né? É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Precisei ir no banheiro. Fila da mãe. Qual que é o seu problema? Doutor Rodrigo Dalpiaz está aqui. Eu tava dando ação. Tava dando ação? Entendi. Por favor, continue. Bom, Rodrigão, você ia tocar num assunto aqui. Eu acho que a gente você me conseguiu explicar todo esse negócio aqui, resumidamente, o que é o sistema eleitoral. Eu te pergunto, esses tempos atrás teve uma decisão ali que eu confesso para você que eu fiquei capcioso. Eu não entendi aquela decisão do Cássio Nunes, que era detração que fala, né? O que foi aquilo lá? Que eu não confesso para você que eu não entendi. Até estourou o microfone aqui. Eu não entendi. Foi eu não sei, envolve direito penal também, né? Explica para nós, até porque nesse ano já vai valer na próxima eleição isso aí, né? Mas é o seguinte, vamos lá. O Cássio Nunes ele deu uma liminar dando uma reinterpretação no artigo 1º, inciso 1º, letra E, da Lei Complementar número 64/90, que é a Lei de Inelegibilidade. Que é a ficha limpa, o vulgo ficha limpa, né? Esse artigo foi incluído pela Lei da Ficha Limpa, que é da Lei Complementar 135 de 2010. Ele fala o quê? São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Ou seja,
da forma que hoje está posta e está sendo praticada pela Justiça Eleitoral brasileira como um todo, se o cidadão for condenado a uma pena de 5 anos, após cumprir 5 anos de pena, aí começam os 8 anos de inelegibilidade dele, ou seja, ele fica 13 anos fora do game político, vamos usar esse termo aí. O Cássio Nunes, ele veio e usando a interpretação, vamos dizer, a morfologia, e com base no princípio da razoabilidade, ele veio e falou que isso é muito tempo. Eu concordo que é muito tempo. E ele veio e disse o seguinte, se o cara for condenado por 5 anos, os 8 anos de inelegibilidade dele, esses 5 já tem que ser contado dentro dos 8. É isso que ele veio falando. Então não é 5 mais 8, serão uns 8 anos. Se ele já cumpriu 5 da pena dele, já está valendo pela inelegibilidade. Faltariam 3. Faltariam 3 para ele cumprir. É isso aí. Na prática é isso aí. Aí existe uma discussão enorme. Que é o termo jurídico é detração. Detração. É igual quando... Aí envolve um pouco de fazer um comparativo penal. É igual quando o cara, vamos dizer, furtou. Ele é preso, aí até ele ser condenado, aquele tempo que ele já foi preso, seja preventivamente, seja cautelarmente, até ele ser julgado, já contou para o cumprimento da pena. Grosseiramente é isso que o Cássio Nunes fez. A inelegibilidade são 8 anos? São. Mas ele foi condenado por 5. Então, ele já cumpriu 5. Então, só vai precisar cumprir mais 3 de inelegibilidade para fechar os 8. Tá? Da forma que hoje está sendo praticado, seria 5 mais 8, então seria 13. Sim. Então, é muito tempo? É. Mas aí existe uma discussão enorme de interpretação. O Cássio Nunes fala que é uma questão de morfologia e fala que é uma questão de razoabilidade. Eu entendo que a lei é clara, na minha humilde análise. Eu entendo que cabe isso aqui, quem tem que dizer e modificar isso daqui é o Poder Legislativo, que é quem legisla. Mais uma vez eu vi uma entrevista do ministro Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, questionaram justamente isso. Mas espera aí, em determinados momentos, o Judiciário, através do Supremo, quando discute a aplicabilidade de uma norma, seja ela constitucional ou inconstitucional, ou dá uma liminar para modificar a interpretação, vocês não estariam usurpando a competência do Poder Legislativo? Sim, mas e aí? O Judiciário provocado, ele não vai... Se o outro poder é inerte, eu não vou atuar? Então é uma discussão enorme isso aí. Tá? Que eu não me atrevo a entrar nessa seara. Tá? É igual a discussão da prisão em segunda instância. Após a condenação em segunda instância. E eu sempre fui contra a prisão em segunda instância, porque a Constituição Federal fala: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí for lá e fala, então você quer mudar, prender entre aspas, o condenado após o julgamento de segunda instância para não esperar o julgamento dos tribunais superiores nos recursos, tem que mudar a Constituição. Aqui, no mesmo caso, eu entendo da mesma forma. Mas também eu concordo com o que o ministro Marco Aurélio falou, mas peraí, nós, o Judiciário, fomos provocados por uma inércia. Nós não vamos atuar? Tanto que o ministro Cássio Nunes, no voto dele, ele deixa claro que realmente, recentemente, essa semana na Câmara, foi aprovada uma reforma no Código Eleitoral. E dentre as quais está sendo modificado isso daí. Então, para que vai dar uma decisão nesse momento para uma norma que vai mudar a interpretação dela já a partir do próximo ano? Mas é uma discussão enorme isso aí, né? Tanto que ele deixa claro, ele coloca aqui, saliento por fim, está em tramitação no Congresso Nacional com prioridade regimental o projeto de lei complementar número 452, o qual, alterando a lei complementar 64, busca permitir que, do prazo de elegibilidade após o cumprimento da pena, seja abatido o termo de inelegibilidade entre a condenação por decisão colegiada e seu trânsito julgado, que é justamente isso. Da mesma forma, eu dei o exemplo dos 5 anos, se o cara for condenado a 13... ele já cumpriu os 8 dentro dos 13 e vai terminar de cumprir a pena dele restante lá. Que a própria condenação em si, o efeito da sentença pelo direito penal, uma delas, de maneira, vamos dizer assim, seria que como que um condenado cumprindo pena vai ser candidato? Não é? É um dos efeitos da sentença condenatória. Então o cara está com 13 anos de pena, dentro da cadeia ele vai ser candidato preso, dentro da cadeia. Não pode, né? E tem hoje deputado preso que está exercendo o mandato. Né? Por quê? Os pares não foram lá e não caçaram ele. Ou não decretaram a perda do
do mandato político dele. Enfim, é um outro tipo de... Mas a detração na prática é isso aí. Entendi. Que o ministro Cassus. É um negócio que nem você falou, o cara que não tem conhecimento jurídico, ele não entende. Não entende. Não tem jeito. E direito não é uma ciência exata, por incrível que pareça. 1 mais 1 não são 2 nunca. Nunca. Que é diferente do pessoal das exatas. Nós temos aqui 3 objetos na mesa. Tem 3, mas peraí, mas não é o mesmo objeto. Esses aqui são um, esse aqui é outro. Então, aqui não é 3 absoluto. Exatamente. Tem espécies. Né? A lógica das ciências exatas é diferente da lógica filosófica. Né? Verdade. Há uma divergência enorme em relação a isso aí. Qual a sua divergência filosófica, Luiz Felipe? Nenhuma no momento. Entendi. Então tá bom. Então é isso Mas aí. Eu que sou de uma outra área totalmente diferente de vocês, a medicina também. Nada é exato. O remédio para você não vai ser o mesmo pro Rodrigo e vice-versa. A dose. Então, a gente tem, né, aquele remédio, aquele antibiótico, fazer a mesma dose no adulto, mas pode ser que um antibiótico X para você funcione e pro Rodrigo tem que ser o Y. Entendi. Sim. Então... essas espécies aí, até inclusive tem julgados nesse sentido aqui que o pessoal tá perguntando, sabe? Até eu não entendi essas perguntas. Nós tivemos umas perguntas, mas aí, enquanto o Leandro procura, me conta, você foi já do Exército? Como que foi? Você serviu? Foi obrigatório? Como que é essa história aí? Em 1994, no ano que você completa 18 anos, né, conforme a legislação brasileira, eu me alistei. E daí, na hora do processo seletivo que você se apresenta, eu fui selecionado já por cursar o ensino superior para fazer o NPOR, que é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva do Exército, que é o oficial temporário que tem para a área médica, né? Sim, depois que a gente forma. Depois que forma é a mesma coisa. Só que esse, assim, é oficial temporário, mesma coisa nesse sentido. Mas para o Núcleo Preparatório ou o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, como que é? O Exército e as Forças Armadas entendem que tem isso também, tem na Marinha e tem na Aeronáutica, entende que é mais barato você pegar já uma pessoa que já está no ensino superior, já tem uma formação intelectual da sociedade civil e se aproveitar ele para comandar pelotões em determinados quartéis, porque é muito caro o oficial da academia. O cara fica 4 anos na academia militar, então você já pega esse cara na hora. Como ele já tem uma qualificação intelectual um pouco mais avançada, já está no ensino superior, então você permite ele já ser oficial naquele momento. Então você já... Então, se estourar uma guerra hoje, você não vai pro front. Você vai mandar os outros. Não, grosseiramente, em tese, vou porque o tenente, que é o que eu sou, segundo tenente da reserva não remunerada, que essa parte muito me entristece, ele é o do front, é o oficial pica-fumo que eles falam, né? Quem não fica no front é o coronel, o major, o general, que fica lá só mandando, vai para lá, vai para cá. O oficial tem que ir lá comandar o pelotão e ir para lá. Então eu fiz no ano de 1995, 26 anos atrás, e com 26 quilos a menos. Eu fiz o NPR de cavalaria aqui em Campo Grande, então eu sou cavalariano. E daí, no ano seguinte, eu fui fazer o estágio obrigatório na cidade de Amambaia, onde tem um quartel de cavalaria lá, que é o 17 RCMEC, Regimento de Cavalaria Mecanizada. Então aí eu servi aqui em Campo Grande e Amambaia. Aí eu encerrei minha carreira militar naquele ano lá, porque posteriormente a isso houve uma prorrogação dos oficiais temporários que iam ficar 4 anos, puderam ficar mais 6 e depois 9. Então as vagas que abririam para nós naquele ano não foram abertas e acabou que eu só cumpri o estágio obrigatório e fui para a reserva automaticamente. Mas é currículo, né? Você tem um currículo de oficial do Exército Brasileiro. Eu fugi. Infelizmente, não fui chamado. Ou mas felizmente. Deus, Deus sabe o que faz. Tô trabalhando agora aí, graças a Deus. Agora, voltando às espécies, que eu queria entender essa pergunta aqui. O William Silva, _ pessoal. Quantas raças de porco você conhece? Tem tudo a ver com o que a gente falou até o presente, né? Olha lá, hein? Rapaz, mundo animal. Que nem eu falei em determinado momento no início da nossa conversa, que eu tenho uma cultura inútil vasta, né? Ou útil, dependendo da situação. Vai que eu resolvo ser produtor rural em determinado momento, né? Vai saber. Porque eu morei com meu avô e minha avó, eles eram produtores rurais, em determinado momento eu morei com eles em fazenda. Então, eu tenho ainda dentro do meu conhecimento, fora da área jurídica, algum conhecimento da área rural. E realmente, em determinados momentos, quando eu estou nervoso, eu xingo
algumas pessoas, para não indicar o nome, né? Você fala, aquilo é um Landrace, um Sorocaba. O que é isso? Isso é raça de porco. Então, nós temos aí raça de porcos domésticos, o Landrace, o Sorocaba, o Duroc e o Large White. Esses são os rosinha? O rosinha, salvo engano, é o Sorocaba, né? Que é cruza do Duroc com o Large White, é um negócio desse tipo assim. Meu Deus. E aí tem o porco piau, que é aquele porco caipira de casa, né? E tem os porcos do mato, né? Que é o queixada, o cateto, o javali, o javonteiro, o porco monteiro. Aí tem o javonteiro, que é a coisa do javali com o porco monteiro. Tem tudo isso daí, que o porco monteiro é o porco doméstico alongado. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo William aí, as raças de porcos que eu conheço são essas. Se houver mais, eu vou buscar conhecimento para futuramente respondê-lo. Mas você procurou saber mesmo para essa... Por curiosidade, você leu? Ou foi para xingar mesmo os outros? Ambos. Ambos. Mas eu, por curiosidade, eu gosto de carne de porco também. Então eu procurei saber. O Luiz aqui, Luiz C. Palermo. Um abraço, obrigado pela pergunta. Valeu, Luiz. Ele pergunta quais as dicas que o doutor tem para dar para o advogado que está começando, né, iniciando aí a vida no direito. Bom, interessante a pergunta dele, assim, construtiva, diremos assim. Primeiro de tudo, o advogado, início de carreira, para progredir, ele primeiro de tudo tem que ser estudioso e trabalhador. Aquilo que a gente já discutiu anteriormente, proativo, né? Ele tem que sempre estar antenado do que vai acontecer. Uma dica que a gente dá, assim, que a gente sempre vê, a gente fala muito em advocacia de massa no nosso meio. O que é advocacia de massa? O banco, sempre se vê muitas fraudes em bancos, porque entra um hacker lá, rouba dinheiro da conta, vai alguém, pega um documento, falsifica e abre uma conta. Então, você monta uma estrutura no teu escritório, se dedica a essa área, estuda para essa área e começa a entrar com ações contra bancos, com base nisso daí. Aí tem a propaganda boca em boca, o advogado não pode fazer propaganda, agora existe uma regulamentação aí. Abrir um pouco, né? Abrir um pouco isso aí, né? Excelente. Então você tem que pegar um filão e se especializar, que quem é bom em tudo não é bom em nada. Né? Tem um ditado assim. Que é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É igual o médico. O médico, ele tem que fazer residência, ele tem que ir para uma área, tem que se especializar. Vai ser cardiologista, sim, urologista, obstetra, ginecologista, tudo isso daí. E na advocacia não é diferente. O cara tem que ser bom na área civil, família, trabalhista. Então se dedica numa área, se especializa e começa a ver como que a jurisprudência, o mercado, a gente fala, existe um mercado da advocacia, está tramitando. Por muito tempo nós tivemos os expurgos inflacionários lá, discutindo aqueles planos econômicos. Então teve uma advocacia ativa de massa, de todo mundo que tinha poupança, prescrevia em 20 anos, então foi uma loucura, tá? Na vez de prescrever, todo mundo que tinha uma poupança, os advogados correndo atrás e houve uma divulgação enorme através dos expurgos inflacionários. Aí, ainda eu acho que tem muito DPVAT, ou acho que enfraqueceu um pouco, eu não acompanhei mais isso daí. E também tiveram, em determinados momentos, as revisionais dos contratos bancários, dos juros excessivos. Acabou também, a STJ mandou no lombo do consumidor. Claro, o lobby os advogados dos bancos. Os bancos são milionários, contratam os melhores advogados do Brasil, a peso de diamante, né? Nem ouro. E os caras têm uma capacidade intelectual, vamos dizer, mensurável, conseguiram comprovar junto aos tribunais superiores que se tivesse previsto em contrato, não tinha que discutir. Ou seja, você quer mudar a regra no meio do jogo? Grosseiramente falando. Foi isso aí. Então a dica nossa que a gente dá aí para advogado recém-formado é o quê? Estuda muito, que não tem opção de não estudar igual quase... Não chega a ser igual um médico, um acadêmico de medicina que não tem opção de não estudar muito. Né? Mas estuda, você sempre tem... O Fábio Matos, um abraço, Fabinho. Abraço, Binho. Mandou aqui. Quais as espécies que você conhece de tatu? Porra, vamos tem lá. Tatu também? Puta que pariu. Eu confesso pra você. O tatu é pra xingar aqui. Eu conheço tatu bola. O tatu bola então, vamos lá, que eu me recordo. Tem o tatu canastra, que é um tatuzão grandão.
parece um pré-histórico. Rapaz, o bicho é grande mesmo. Tamanho de um cachorro grande, assim. Aí tem o tatu-bola, famoso tatu-bola, né? Que ele se enrola e vira uma bolinha. Sim, sim. E tem o tatu-peba, que é o comedor de defunto. Olha. Que vai no cemitério comer os defuntos. É famoso. E que eu lembro são essas 3 raças aí: tatu-peba, canastra e bola. Peba, canastra, bola. Conheci o bola por Tem o causa... galinha também, né? Tatu-galinha, é verdade, tem o tatu-galinha. Tá sabendo bastante. É o tatu-galinha que a carne, o sabor dela é próximo da galinha, por isso que chama tatu-galinha. Eu já comi. Isso, rapaz, pera aí, mas não pode comer o tatu. Não, mas né, há muitos anos atrás... Dá dor nas costas. Bom, eu não tenho essa doença... Não é de querer comer bicho. Que eu sei que é uma doença que esqueci o nome agora. O médico aí pode responder. Um dia eu tava falando com o Rodrigão. Outra coisa, cara. Falei, não, eu tava contando, porque uma coisa que eu não gosto da minha vida, Rodrigo, é gente fila da puta, nego folgado. Aí eu tava conversando. Quase não tem, né? Tava conversando com o Rodrigão, ele vai lá pra mim e fala assim: batida de lataria de Toyota, vazamento de óleo de motor Perkins, nego tonto, mosquito braquiara. Braquiara, mosquito, puxa saco, catinga de cu, diminui, mas não acaba. É tudo igual. Catinga tudo igual. Diminui, mas nunca acaba. O catinga de cu é bom. Você pode lavar o dia inteiro lá que vai ficar uma catinguinha, não tem jeito. Tem aquele cheiro característico. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Renan. Ó, o Renan, hein? Renan Meritan. Esse é o homem das montanhas. Ele fez uma pergunta aqui, eu acho que um pouco filosófica, que ele pergunta assim: se a área do direito se extinguisse, jurídica, né, hoje, você gostaria de trabalhar em quê? Tem essa ideia de uma... Eu acho que ele ia ser a Barça, viu? Porque a espécie de tatu aí... Crocodilo Dandy, sei lá. O menino Discovery. Rapaz, a pergunta dele é profunda e eu, em momento algum, eu não me imagino não sendo da área jurídica. Mas não... Vamos ver, fugirei da pergunta. Melhor dizendo. Rapaz... Narrador esportivo, né? Tem voz, né? Tem locutor. voz. Locutor. Ou narrador de rodeio, né? Ou aquele que fica lá no leilão, que aí de repente o cara dá um lance que... né? Poderia ser tudo isso daí. Político, que tem a voz forte, mas... Político você ia ser bom, porque mentir, né? Mentir é bom. Advogado já mente por essência, já mente, né? Exatamente. Por essência, ele tem que ser um mentiroso técnico. Tecnicamente mentiroso. Não tá mentindo. Não, você tá mostrando uma tese diferente, uma versão diferente. Exatamente. Ou um enfoque diferente, né? Exato. O teu referencial é diferente da outra parte, né? Então, poderia ser várias coisas. Não poderia ser carregador, estivador, pedreiro, porque eu tenho um problema na lombar, na coluna, não daria conta disso daí. Eu te entendo, a lombar é fraca também. A lombar é fraca, né? Atleta, já passou o tempo, a idade e o peso, né? A massa, excesso de massa. O que mais que eu poderia ser, rapaz? Motorista eu não enxergo direito, né? Nem motociclista, moto-entregador, caminhoneiro, né? Assim, e teria que pensar em outra faculdade. Hoje eu voltaria para faria um outro curso superior. Eu gostaria de fazer educação física para ser personal trainer só de mulheres. Que estresse que tem lá, me fala. Pega lá, não faz assim, puxa a perna para lá, para cá, malha aqui, põe o peito assim. Pô, você não tem estresse. Tranquilo, horário de almoço. Horário de almoço. Aí você acorda cedo para correr com a gostosona lá, né? Mas de homem eu não ia ser personal, seria apenas de mulher. O Luiz Felipe queria ser personal de homens. Não. Lembrou a casa de massagem. Eu acho que eu seria personal, né? Personal. Cafetão, talvez. Né? Mas Cafetão, eu já talvez. pensei, é um investimento que eu acho que não tem como... De ser cafetão? Não tem como ter erro, velho. Nossa senhora. É bíblico essa profissão. Verdade. Não é bíblica, não tem erro. É a profissão mais antiga do mundo, Sim. né? Em alguns lugares da Europa é regulamentar a prostituição, né? Sim, em Amsterdã, na Holanda, né?
Tem aquela rua lá, tem as tias lá. Eu ainda não tive o prazer de ir lá conhecer. Eu tive o prazer. É muito massa, só que assim, tem Tem regras, né, também. Não, você não pode tirar foto lá. Na hora que você entra lá, se você tirar o celular pra tirar uma foto ali, já tem polícia no seu canto. Você é algemado já. É. Na hora que você entra lá, já tá uma plaquinha assim, ó, proibido tirar foto. Ela é organizada. Organizada. No Brasil assim, nunca ia dar certo. Personal e cafetão talvez seria alternativa na minha vida. Eu pensaria em ser cafetão. Mais divertido. Isso tudo no campo das ideias, viu, gente? É tudo brincadeira. Sim, hipoteticamente falando. Hipoteticamente falando. Bem ratificado pelo Dr. Luiz Felipe aqui. Numa realidade paralela. Verdade. Bom, pessoal, Rodrigão, eu adorei o papo aqui. Muito esclareceu aqui muito. É sempre ímpar ter uma pessoa com o gabarito que você tem. Explicar aí pro afegão médio, já dizia Emílio Surita, afegão médio. O regido sistema, pelo Talibã, né? Exatamente. Democrático em última... Porque o cara não sabe como é que é o sistema. E ele simplesmente vai na ideia dos outros. Vai, não, é assim. Olha seco e fica fanático. Então, não pode ser assim. Tem que saber como é que é o sistema, porque o jogo é esse. Não tem jeito, né? Você imagina, o afegão médio não pode beber, não pode comer carne de porco, a mulher vestida de cima e embaixo. Isso é um absurdo. Não há... Pleno século XXI. Um alemão vê a cor dos olhos da mulher, que ela usa aquela burca lá. O afegão médio ele tem uma dificuldade um pouco maior entender, que... Nossa, horrível. Né? Uhum. E aí... a gente fica por aí, Rodrigão. Foi um papo massa. Eu quero agradecer a oportunidade, espero ter contribuído de uma forma ou de outra, seja no momento jurídico, seja no momento jurídico inútil. Você pode ter certeza que você contribuiu conhecimentos muito. gerais. Os conhecimentos gerais inúteis. Para você que está fazendo vestibular, estude espécies de tatu. Esse programa nem tá chegando, hein? Espécies de porco. Isso que nós não falamos aqui de cobra, de gado, de coruja... Rapaz. Né, de galinha. Né? Ele é o Rodrigo Wilbert, que sabe tudo demais. A gado é Angus, Brangus. Segundo meu compadre, só de associações existem no Brasil 52 associações de raças diferentes de gado. Meu Deus do céu. Associações, imagino tanto ainda que tem. Nelore. Mas aí... Aí é o seguinte, aí nós temos as raças zebuínas, que são indianas, e as raças europeias, né? Então, Nelore, Gir... E tem a raça japonesa, que é o Wagyu. Esse aí é o Wagyu. Mas aí tem esse daí Angus, Brangus, é tudo raça já europeia, né? E o resto é tudo raça indiana zebuína. Isso serve Até muito, isso eu sei. Isso serve muito para fazer petição. Não, mas eu tenho uma petição que está iminente de fazer, que o marreteiro de gado que comprava e vendia gado para o frigorífico entrou cobrando a comissão. Aí foram me explicar que uma coisa, o dono do frigorífico que nós advogamos foi me explicar, uma coisa é você comprar fechado já em peso, outra coisa é você pesar e mandar, que aí varia o valor e consequentemente há uma mudança na comissão. Então isso daí também é necessário saber. Olha só, advogado tem que saber tudo. Tem que saber, na área do direito aí vocês têm que desenrolar os negócios. E é isso aí, gente. Obrigado, Rodrigão. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Apresentar o nosso programa aqui. Muito legal. É sempre bom ter convidados de várias visões e várias áreas aí pra gente sempre estar trazendo conteúdo pra vocês também. Espero que tenham gostado, tanto da parte jurídica quanto da parte gerais aqui. Foi um papo muito bom. A gente espera que vocês gostem do vídeo aí. Tá certo? E é isso aí, gente. A gente fica aqui no... Então vamos tomar mais uma, né? Que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta. Até estourou aqui o negócio. Provavelmente quinta-feira que vem tá no ar essa troça aqui. Se Deus quiser, se o Gabriel quiser, o estagiário que não está aqui. O Gabriel é a melhor profissão do Gabriel. Ele ganha muito dinheiro e não faz nada. Não faz nada. Né? Não ganha, mas também não trabalha. Exatamente. No pain, no gain. Não, ele ganha e não trabalha. É diferente. É melhor, né? Ele é o cafetão. Não, mas o cafetão assume riscos. Né? Porque se o cliente não gosta do serviço, ele reclama pro cafetão. Rapaz, larga a mão do cafetão. Gente, obrigado, viu? Falou, obrigado, gente. Valeu. Tchau, obrigado pela oportunidade. Salmo 23, refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Valeu, gente.